Mês passado, abril de 2021, foi o mês que marcou 10 anos desde que eu tomei conhecimento da dieta low carb, mudei minha alimentação, meu estilo de vida e criei o blog Ciência Low Carb. Não me lembrei de fazer a devida comemoração em abril de 2021, mas agora que a gente lembrou, decidimos fazer esse episódio para comemorar junto com vocês e comentar alguns aspectos relacionados a 10 anos de low carb. Uau, é muito tempo, uma década de alimentação baixa em carboidratos. E o que será que é necessário para manter essa dieta por tanto tempo? É saudável? É perigoso? A gente vai falar disso hoje. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Oi, Sari, tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, parabéns pela década de low carb e por ter criado esse blog maravilhoso, Ciência Low Carb, que é aí uma bússola para todo mundo que está navegando nesse universo. Obrigado, valeu. Eu gosto de falar dessas efemérides, dessas datas comemorativas, então, puxa vida, quando era 5 anos, depois 6 anos e agora 10 anos, um número redondo, porque ajuda a sublinhar o fato de que não é uma estratégia super difícil, super restritiva e de que é sim algo que pode ser adotado como estilo de vida. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mas primeiro a gente vai manter a tradição e então trazer o artigo da semana. Qual é o artigo dessa semana e por que a gente vai falar dele? Tem a ver com low carb a longo prazo? Tem, de certa forma tem. O artigo dessa semana é um artigo chamado Aderência à Dieta Cetogênica e Mediterrânea num estudo de crossover, um ensaio clínico randomizado. Aderência ou adesão, eu acho que em português adesão fica melhor. E por que nós vamos falar deste estudo? Porque justamente o problema de fazer uma estratégia alimentar por longo prazo tem tudo a ver com a facilidade ou dificuldade de aderir ao plano. Esse estudo é uma análise secundária de um outro estudo que ainda não foi publicado. O estudo principal tem como objetivo avaliar o efeito de low carb cetogênica versus uma dieta mediterrânea sobre o controle da glicose e da hemoglobina glicada. E já esse aqui tem como objetivo avaliar o grau de adesão às dietas. Então a adesão, como você falou, pode ser mais importante do que a composição de macronutrientes. Exato, porque no fundo, o que determina resultado é a adesão. Não importa o quão perfeito seja o plano, se a pessoa não aderir, se a pessoa não executar, não vai acontecer. Isso vale para tudo, não só para alimentação. É o famoso exemplo da pessoa que no início do ano faz um plano semestral ou anual para frequentar a academia de ginástica. Mas se a pessoa tiver simplesmente feito o plano e não for, nós não vamos ter mudança nenhuma na saúde ou na composição corporal. Exatamente. Então, nesse estudo, foram consideradas 40 pessoas, ou seja, um estudo pequeno, E essas pessoas foram randomizadas, ou seja, sorteadas, para 12 semanas seguindo uma das duas dietas, cetogênica ou mediterrânea, e mais 12 semanas da outra dieta. Isso, o sorteio, no caso, era a ordem. Quem ia começar fazendo low carb e depois ia para mediterrânea, quem ia começar fazendo mediterrânea e depois ia para low carb. E tem um detalhe bem legal nesse estudo. Em cada uma das etapas de dieta, primeiro, digamos, a mediterrânea e depois a low carb ou vice-versa, nas primeiras 4 semanas, a totalidade da alimentação era fornecida pelo estudo. E o objetivo era o quê? Que as pessoas ganhassem experiência, aprendessem a fazer direitinho, para depois, nas restantes 8 semanas, então elas passarem a comprar os próprios alimentos.
A população alvo desse estudo são adultos com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Isso, porque esse estudo aqui é uma análise secundária de um outro estudo que estava querendo, na realidade, avaliar qual é a melhor dieta para controle do diabetes, a Mediterrânea ou a low carb. Curiosamente, esse estudo não foi publicado ainda, o principal. Então, a análise secundária, que fala sobre a adesão ao tipo de dieta, acabou sendo publicada antes do principal. De modo que eu não sei e eu não tenho como dizer para vocês qual é o resultado principal desse estudo. Afinal, o que foi melhor para diabetes? Eu tenho minhas suspeitas de que será a low carb. Mas, enfim, o importante é que esse estudo cobre o assunto que nós queremos falar hoje, que é a facilidade ou dificuldade de aderir a uma dieta específica. Bem, durante a dieta cetogênica, o objetivo era manter de 20 a 50 gramas de carboidratos por dia, gordura na faixa de 70% das calorias e proteínas em não mais do que 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal, que é uma quantidade bem boa de proteína. Já para a dieta mediterrânea, foi considerada a pirâmide mediterrânea sem açúcar adicionado, sem grãos refinados, ou seja, predominantemente uma dieta baseada em plantas, vegetais, incluindo aqueles que continham amido, como batatas, também grãos integrais, leguminosas, nozes, sementes, peixe como principal fonte de proteína animal e azeite de oliva como principal fonte de gordura. Reparem que, simplesmente ao descrever as duas dietas, uma coisa chama atenção. A descrição da low carb é mais simples. E nós vamos voltar a esse ponto um pouquinho mais adiante na nossa discussão. O grupo da cetogênica, além de seguir a estratégia de alimentação, media a cetose também, para saber se estavam seguindo mesmo a dieta. E é interessante notar que não existe um equivalente para outras estratégias nutricionais. Não é que todo mundo tenha que medir cetose, não é isso, mas um estudo científico que quer saber se as pessoas estão seguindo mesmo uma estratégia alimentar. Quando a estratégia é cetogênica, você tem uma forma de medir, que é medir a cetose. Isso não existe para nenhuma outra estratégia de dieta que as pessoas possam adotar. Vamos comentar um pouco sobre os resultados desse estudo, os resultados que realmente são relevantes aqui para nós. Primeiro, a questão do açúcar adicionado. Ele era para ser baixo em ambas dietas e ele foi mantido baixo durante as fases da dieta, desde aquela fase em que a comida era fornecida até a fase em que as pessoas compravam. Porém, houve um período ao término do estudo em que se avaliou o quanto que as pessoas mantinham a dieta depois que o estudo, que as 12 semanas de uma dieta e 12 semanas de outra terminaram. E nessa fase, os dois grupos começaram a consumir mais açúcar de novo, o que mostra que é difícil realmente as pessoas no longo prazo manter uma redução de açúcar. O açúcar é um dos problemas que faz as pessoas recidivarem. Interessante também que durante as fases em que as pessoas mesmo compravam as suas comidas, houve alguma recidiva de farináceos, né? Então isso também salienta uma outra dificuldade, e não é surpresa para nós, né? Não. Que as coisas que mais recidivam, onde as pessoas começam a pecar de novo, é justamente açúcar e farináceos, pães, massas e biscoitos. As dietas antes do estudo, porque as pessoas responderam questionários e diários alimentares para mostrar como elas comiam antes de começar o estudo, tá? As dietas antes do estudo eram mais próximas da mediterrânea do que da cetogênica. Também nenhuma surpresa, porque cetogênica é uma dieta mais complicada de ser seguida naturalmente, né? Sem fazer nenhum esforço, ou sem planejar. Eu diria que pelo menos ela é mais difícil no ambiente alimentar em que nós vivemos hoje em dia. Né? Bom, enquanto a comida era fornecida, a adesão às dietas, às duas dietas, foi igual. Então, desde que você estivesse fornecendo os alimentos para as pessoas, elas não sentiram mais dificuldade de aderir a uma dieta mediterrânea ou de aderir a uma dieta cetogênica. Vale dizer, aparentemente a dificuldade de seguir ou de manter pode ter a ver com o ambiente alimentar da sociedade em que a gente vive. Já na fase de comprar a própria comida, a adesão se reduziu um pouco, mas de forma igual em ambas dietas. Então,
Se você é daqueles que diz assim, low carb é uma coisa que a gente não dá para fazer porque ninguém consegue aderir a isso aí, porque ela é a dieta mais difícil de aderir. Não, aparentemente a facilidade ou a dificuldade de aderir foi a mesma, tanto quando as pessoas estavam recebendo os alimentos, como na fase em que elas estavam comprando. Bem, após 12 semanas, na fase de manutenção, certo? Depois que eles fizeram 12 semanas de uma dieta, 12 semanas da outra dieta e entraram numa fase de manutenção mais prolongada. Aí a recidiva, a volta para padrões prévios, anteriores ao estudo, foi maior no grupo cetogênico. O que você acha disso, Sari? Na minha interpretação, até por experiência pessoal, a dieta cetogênica ela é mais complicada de ser mantida a longo prazo, considerando o contexto alimentar atual. É mais fácil você trocar um pão branco por um pão integral, que na Mediterrânea as pessoas consomem grãos integrais, trocar o arroz branco também pelo arroz integral, do que simplesmente retirar o pão ou ir atrás de um pão low carb. Não está tão disponível, exige um pouco mais de planejamento. Concordo plenamente. Para mim, a conclusão desses dois dados, de que era igualmente fácil manter as duas durante o estudo, mas que depois do estudo a Mediterrânea foi mantida com mais facilidade, é porque ela era mais parecida com a dieta que as pessoas consumiam antes de começar o estudo. Vamos pegar um exemplo bem típico. Você vai num restaurante e aí tem aquela entradinha com pães. Se você faz uma dieta mediterrânea, você pode comer o pão integral da entradinha, mas numa dieta cetogênica você não vai comer pão, porque não existe pão low carb feito de farinha de amêndoas, por exemplo, em basicamente restaurante nenhum. O exemplo que você deu do arroz integral também, quer dizer, como os grãos integrais fazem parte da dieta mediterrânea, se vier um acompanhamento de arroz no prato, é muito mais fácil que você consiga que ele seja trocado por um arroz integral do que você ter que fazer o esforço de retirar o arroz no seu pedido ou de deixá-lo na mesa e não comer. Em outras palavras, nós vivemos num ambiente alimentar que é tão distante do que seria uma dieta low carb que manter essa dieta low carb pode ser um pouco mais difícil por causa do ambiente alimentar, não que a dieta em si seja mais difícil de seguir. Vale lembrar que essa low carb do estudo é uma very low carb, é uma cetogênica que tem muito baixo teor de carboidratos, né? E não necessariamente é o que a maioria das pessoas que fazem low carb acabam seguindo. Exato. Além do que, a pessoa pode, por exemplo, fazer períodos de uma dieta mais restrita em carboidrato e ter dias em que ela vai consumir um pouco mais de carboidrato. Não estou querendo falar em pizza e brigadeiro, mas estou querendo dizer aquele dia em que a pessoa vai comer um purê que veio junto com o prato que pediu no restaurante. Houve também muita variação individual, como ele era um estudo pequeno, a gente vê nos gráficos as linhas seguidas por cada um dos 20 pacientes em cada dieta. Alguns aderiram muito bem à cetogênica, alguns aderiram muito bem à mediterrânea e alguns tiveram dificuldade com uma ou com outra. Ou seja, tem pessoas que simplesmente preferem uma abordagem ou preferem a outra. Sari, uma coisa muito interessante é que nos que fizeram cetogênica, eles mediram a cetose e isso evidenciou uma realidade. A cetose era mais alta quando a comida era toda fornecida naquelas primeiras 4 semanas. Depois ela era menor quando as pessoas mesmo compravam, até que lá pela 12ª semana a cetose já estava voltando a níveis basais equivalentes ao do início do estudo. Isso sugere fortemente que a média das pessoas vai afrouxando com o passar do tempo, né? Que é o natural, é o que a gente percebe também, né? Que a maioria das pessoas relata. Porque a força de vontade, ela é finita, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que o mesmo acontece com a Mediterrânea ou com outras dietas também. A diferença é que a cetogênica você tem a cetose para medir e para flagrar esse relaxamento paulatino que é normal, é do ser humano. E um dos motivos do podcast semanal, na minha opinião, é justamente manter a chama viva para as pessoas não irem voltando para esta zona de conforto, de voltar a fazer aquilo que levou elas a ter problemas para começo de conversa. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde,
ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Tem um ponto interessante sobre preferência, que as pessoas preferiam a dieta para a qual elas foram inicialmente sorteadas, ou seja, aquelas primeiras 12 semanas que elas fizeram. Não sei se tem uma explicação para isso, mas por algum motivo, quando questionadas sobre qual das duas elas preferiam, elas falaram sempre que, ou mais frequentemente, que elas preferiam a primeira. Os autores nem explicam também, eles só citam como uma curiosidade, mas eu acho que tem a ver com aquele fenômeno psicológico do ancoramento. Né? Isso é muito comum em vendas, né? Você ancora a pessoa em um determinado preço e aí depois, quando se fala em preço, a pessoa tende a lembrar daquele preço que foi mencionado primeiro, né? Não sei se é isso, se é o fenômeno de ancoramento, mas pode ser que seja útil no sentido de quando se for indicar alguma estratégia para a pessoa, você saber que aquela que você indica primeiro é aquela que a pessoa acaba praticando primeiro e tende a preferir depois. Não sei se isso é válido. Por isso que tem sorteio também, para tirar esse tipo de viés, né? Exatamente. É legal, do ponto de vista de metodologia científica, seria um estudo completamente inválido se você pegasse 40 pessoas e botasse todas na cetogênica primeiro e depois todas na mediterrânea em segundo, porque a ordem dos fatores pode alterar o produto, como aconteceu de fato no estudo. Ainda sobre as preferências das pessoas, os participantes não acharam nenhuma das duas dietas ou mais caras, ou nem acharam que demorava mais preparando comida com uma dieta ou com a outra, ou ainda que eles passavam um tempo maior pensando obsessivamente em comida quando estavam fazendo uma dieta ou a outra. Isso são coisas que a gente ouve falar com muita frequência, né? Se você sugerir que as pessoas façam uma dieta low carb, a vida delas vai ser muito difícil, elas vão pensar obsessivamente em comida, isso cria transtornos alimentares. É mais um estudo mostrando que não é bem por aí. Por fim, os autores discutem uma coisa interessante, que a definição de sucesso deles, autores, é diferente da definição de sucesso dos participantes. Para os autores, no caso, o sucesso seria seguir a dieta à risca. Já para quem participou, o sucesso seria perder peso, limitar o consumo de comida durante certas horas do dia ou, por exemplo, conseguir comer as suas comidas favoritas com menos elevação da glicose. Já que eram diabéticos, né? Então, é uma das coisas a se pensar, todo mundo, quando você embarca numa estratégia de mudança da alimentação, qual é o seu objetivo? Então, se o seu objetivo é melhorar a gordura no fígado, por exemplo, e se você está seguindo uma low carb ou uma mediterrânea, e se teve uma perda de peso que não foi tão grande assim, mas a gordura no fígado melhorou, bem, isso é sucesso. Né? Para outras pessoas o sucesso pode ser perda de peso, ou como eles dizem ali, para algumas pessoas era simplesmente conseguir limitar o consumo de comida durante certas horas e não elevar tanto a glicose. Então é importante que o profissional de saúde esteja ligado com o que a pessoa deseja, que nem sempre é a mesma coisa que o profissional de saúde acha que deveria acontecer. Quando os pesquisadores questionaram as pessoas as dificuldades que elas sentiram para seguir cada estratégia, apareceu um detalhe bem interessante. A limitação maior que as pessoas acharam na dieta mediterrânea é a maior complexidade em termos de entender como seguir. Porque tem uma quantidade X de grãos integrais que tem que ser consumida X vezes por dia, uma quantidade X de frutas que tem que ser consumida X vezes por dia, uma quantidade de leguminosas, ou seja, feijão, lentilha, grão de bico, que tem que ser consumido por dia, as coisas que não pode consumir várias vezes por semana, carne vermelha, etc. Né? Então, há uma série de regras. Já a cetogênica foi considerada simples, porque é basicamente não coma carboidratos, não coma alimentos que elevem a sua glicose. Ela é uma heurística, ela é uma regra mais simples de explicar, de entender e de seguir. Por outro lado, a limitação da cetogênica foi a exclusão de muitas comidas comuns, típicas, né, abundantes aí nas refeições familiares. Exatamente, então eles falavam especificamente, por exemplo, pessoas que viviam com cônjuge e filhos e que tinham basicamente que fazer uma alimentação diferente para si e para o resto da família.
O uso de monitor contínuo de glicose, que aconteceu nas semanas 4 e 12 do estudo, foi considerado pelos participantes do estudo como de muita valia. Muitas pessoas relataram que os dispositivos foram educativos e é o que a gente vê na prática, em consultório, como ajuda as pessoas a constatação da elevação da glicose. Eu ainda hoje estava conversando com um paciente por WhatsApp, e questionando, porque ele me mandou os gráficos do monitor contínuo de glicose, e tinha havido uma grande elevação, né? E ali ele se espantou como um determinado alimento tinha provocado uma elevação e uma elevação significativa da glicemia dele. Isso vale muito mais do que eu dizer, coma isso, não coma aquilo. Ah, mas você fica então monitorando os pacientes, fica pegando o gráfico e se tem algum pico de glicemia, questiona. Big Brother total. Bem, então, pessoal, esse foi um resumo do estudo dessa semana. Ele não é um estudo grande, ele não é não apresenta grandes novidades, mas ele ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre quais as coisas que facilitam e quais as que dificultam a adesão das pessoas a um determinado estilo de vida alimentar, o que pode e com certeza vai ter impacto sobre a adesão no longo prazo. O episódio de hoje é sobre como manter uma alimentação low carb a longo prazo. Isso é possível ou só pessoas iluminadas ou muito regradas, determinadas conseguem fazer? É perigoso? Sim, ainda existe essa lenda de que retirar os carboidratos é uma coisa perigosa. Será que é saudável? Bom, algumas coisas eu posso responder por mim, né? São 10 anos, como eu falei na introdução do nosso episódio, então sim, é possível. E não, eu não sou uma pessoa assim tão iluminada, né? É que eu tive uma melhora tão grande na minha qualidade de vida, na minha composição corporal, na energia, que eu realmente não conseguia achar um motivo para deixar de fazer algo que tinha provocado aquele nível de transformação. Quando você começou, uma década atrás, né, a fazer essa mudança de hábitos, você tinha como meta que isso fosse para sempre? Ou começou só para ver no que ia dar e quando viu, piscou os olhos e se passaram todos esses anos? Não, eu não comecei pensando que fosse para sempre, eu comecei como um experimento e eu nem estava buscando emagrecimento ou algo assim, foi... após tomar conhecimento da estratégia low carb pelo livro Por que Engordamos, do Gary Taubes, eu fiquei com aquela sensação de, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes e ao mesmo tempo, puxa, como eu, que me considero uma pessoa razoavelmente bem informada, nunca tinha lido esses ensaios clínicos randomizados, esses estudos, e fundamentalmente a pergunta era, será que é assim mesmo? Será que dá certo? Vou tentar. E quando eu vi o resultado, que foi muito além da minha expectativa, e aqui eu abro um parênteses para dizer, sim, não é a experiência de todo mundo. Tem pessoas que têm um emagrecimento mais lento, tem pessoas que têm um emagrecimento mais rápido. Com certeza uma das coisas que contribui para a dificuldade é o fato de já ter feito muitas dietas na vida. Não era o meu caso, nunca tinha feito. Mas era o meu. Né? É. Eu tô fazendo low carb já, nem sei direito, mas eu acho que há uns 7 anos. Comecei para valer em 2014, mas ao contrário de ti, eu já tinha feito todas as dietas malucas antes, já tinha emagrecido, engordado, emagrecido. Então, quando eu comecei low carb, no meu caso, foi um emagrecimento bem discreto. Eu não tinha mais tanto peso para perder a princípio, e eu não tinha mais tantas transformações na minha alimentação, porque já sabia, né, que açúcar engordava, que carboidrato em exagero também engordava, mas ainda comia algumas coisas integrais. Acho que essa foi a principal transformação alimentar imediata quando eu li esse livro. E uma coisa que me ajudou muito, eu acho que me motivou a começar a low carb, foi primeiro entender a lógica da hipótese carboidrato-insulina. E quando o Taubes menciona no livro que a culpa não é da pessoa, mas que ela não engorda porque ela está comendo demais, que ela está comendo demais porque ela está engordando, aquilo deu assim, acho que ligou uma chavinha na minha cabeça e me motivou muito a testar, porque eu percebi que era algo que eu nunca tinha feito.
E também depois de perceber os benefícios que para mim foram muito mais relacionados ao controle de episódios compulsivos do que ao emagrecimento, propriamente dito. O primeiro benefício que eu vi foi esse outro. Eu não quis mais retornar aos meus antigos hábitos porque eu fiquei tão satisfeita em pela primeira vez estar me sentindo com menos fome e no controle das minhas escolhas, que eu apenas segui e feliz por, né, não por uma obrigação ou porque estava sofrendo. Pelo contrário, eu comecei a me sentir muito realizada com os resultados. Exato. Quando você perguntou mais cedo, você disse assim, né, é possível? Claro que é, nós estamos aqui falando de 10 anos um, 7 anos outro. É perigoso. Perigoso teria sido eu continuar na trajetória que eu estava. Tava, né? Como? Como é que era? Então, eu pesava cerca de 20 quilos mais do que eu peso hoje, então eu estava no limite do sobrepeso com obesidade, grau 1. Meus exames não estavam ruins, mas enfim, eu era 10 anos mais novo, né? E há um limite para o quanto a gente pode abusar. O tipo de alimentação que eu tinha, pessoal, era assim, era doce com açúcar, depois de todas as refeições e com uma certa frequência entre elas também. Fast food era uma coisa que eu consumia com certa frequência. Refrigerante eu tomava todos os dias. Tá bem, eu já tomava refrigerante zero, mas hoje a gente sabe, e eventualmente nós vamos comentar sobre esse assunto em outro episódio, que o consumo de adoçantes junto com açúcar e alto carboidrato pode ser um fator pior do ponto de vista metabólico. É diferente do consumo desses adoçantes numa dieta sem carboidratos. Eu realmente acreditava que a gordura era um problema, então eu tomava leite de soja light. Ai, socorro. É verdade. Em compensação, o açúcar e pães e tal era ilimitado. Então, é nesse contexto que tem que imaginar a virada que foi. E ela foi uma virada de um fim de semana para uma segunda-feira. Eu li o livro e digo, vou experimentar. E como é que eu experimento? Seguindo exatamente o que está ali. Tive aquela certa abstinência ali por uns dias e tal, mas é óbvio que é um nível de transformação muito maior quando a gente vem de uma dieta péssima, né? Então, sim, se eu tivesse continuado daquela forma, aí sim seria perigoso. Eu acho que uma coisa que muito me ajudou na manutenção do foco nesse período longo aí de 10 anos é justamente o fato de que eu tornei isso público. Então é aquilo que em inglês a gente chama accountability, né? É o fato de que eu estou respondendo perante as pessoas que leem o meu blog ou depois perante as pessoas que me seguem no Instagram, ou no Telegram ou no podcast. Então isso é uma coisa que facilita. A gente tem que ter, de alguma forma, uma lembrança constante. Então, tá lendo sobre o assunto, tá estudando sobre o assunto, ainda mais no meu caso, que estou explicando sobre o assunto, atendendo pessoas doentes no consultório e vendo os efeitos deletérios de não seguir uma estratégia dessa. Então, tudo isso eu acho que ajuda. E eu volto a dizer, eu tenho uma expectativa que os podcasts semanais sirvam para você que está nos ouvindo como esse estímulo de estar sendo relembrado com frequência. Eu já comentei outras vezes, vou comentar de novo aqui, que de certa forma eu acho que é por isso que as diferentes religiões têm cultos semanais. Eu brinco, a maioria dos católicos saberia dizer aí os 10 mandamentos de cor, então não precisa ter uma missa toda semana para isso, precisa que é para manter vivo aquele espírito da religião. Low carb não é religião. A comparação aqui está no fato de que coisas milenares como a religião ensinaram que você tem que periodicamente reestimular, reavivar aquela chama ali para ela não morrer. Sim, muito válida a comparação. As pessoas também me perguntam, né, como manter o foco e, assim, pessoalmente eu não sei se eu tenho exemplos disso, porque eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu sempre fui uma pessoa muito focada em tudo que me proponho a fazer e eu sempre seguia outras dietas. Eu era aquela pessoa que seguia muito bem, seguia tudo certo, o plano errado. Então, quando eu cheguei num plano que, para mim, foi muito acertado, eu fiquei feliz, porque pela primeira vez estava dando resultado e eu não estava sofrendo, né?
Mas o que eu ouço muito das pessoas com quem eu converso sobre esse assunto é que é importante você ter um objetivo muito definido, muito claro, e esse foco em saúde a longo prazo, eu acho que é muito importante e acaba sendo diferente das outras estratégias que eu via por aí, daquele tipo de dieta de seguir uma semana, aquelas dietas malucas de, sei lá, detox, dieta da sopa, dieta da lua. Então aqui a gente está pensando em uma estratégia a longo prazo, sem data para acabar, e tornar esse processo possível, ir ao longo do caminho descobrindo as substituições, adequando para o seu paladar. Essas coisas eu acho que tornam mais fácil, né, a jornada e ajudam a manter o foco. Exatamente. Lembrando um pouquinho do estudo que a gente comentou no início do podcast, qual era uma das coisas que chamava atenção ali? No sentido de facilidade, era a facilidade da compreensão dos princípios de uma dieta low carb. No sentido da dificuldade, é o quão diferente ela é da alimentação prévia que a pessoa fazia. Porém, se você der tempo suficiente, não apenas 1 mês, 2 meses, mas se você pensar, como a Sari disse, adotando a ideia de que isso não tem data para acabar, que você está adotando um estilo de vida, chega um momento em que você mal lembra como era a sua dieta antes. A sua dieta antes passa a ser essa que você está seguindo. Quer dizer, como é que eu me alimentava 1 ano atrás ou 5 anos atrás? É da mesma forma que eu me alimento agora. Então, a gente, para mudar hábitos, a gente precisa de tempo. A gente precisa de uma certa persistência. Então, vamos pensar na física, no conceito da inércia, né? Quando você tem um corpo viajando no espaço sem nenhuma outra influência, a tendência dele é se manter sempre naquela mesma direção. Para que você mude a trajetória de um corpo, você precisa aplicar uma força. Então, por isso que a gente usa o termo inércia na linguagem do dia a dia. Quando a gente está se alimentando de uma forma que está nos produzindo resultados ruins, você precisa aplicar uma força para mudar essa trajetória. Então, sim, há uma dor envolvida com essa mudança. De vez em quando eu atendo pessoas que me dizem assim, nossa, esse pão low carb aí não chega nem aos pés do pão com trigo. E eu concordo, não é tão bom. E aí uma vez eu respondi, acho que reproduzi essa resposta numa pergunta do blog, depois isso circulou aí pela internet, que eu digo assim, é necessário fazer o luto do pão. Né? É como se você tivesse um namorado, uma namorada que você se separou no passado, mas você mantivesse o retrato dela sobre a mesa e todos os dias olhasse e chorasse. Você não vai conseguir ir adiante na vida enquanto você não fizer o luto daquilo ali e guardar aquela foto. Aquilo vai ficar uma lembrança cada vez mais distante. Então, não adianta eu todo dia reclamar em voz alta que o pão low carb não é tão gostoso quanto o pão com trigo recém-saído do forno que dá aquele cheiro na rua, na frente da padaria. Sim, porque não é e não será a mesma coisa. Então, quando você se dá conta que cada escolha representa uma renúncia, e isso é assim na vida, se você escolheu perder peso, ou escolheu botar o seu diabetes em remissão, ou escolheu acabar com uma esteatose que você tinha, sim, haverá renúncias, mas haverá grandes benefícios. Sim, com certeza. E eu gosto muito de falar em focar no copo meio cheio, porque focando naquilo que a gente ganha, a gente consegue com maior facilidade parar de lamentar aquilo que a gente perdeu, né? Eu fico hoje muito satisfeita, muito mais feliz em entrar nas minhas calças do que em comer, sei lá, um macarrão. Não, assim, não dá nem para comparar o nível de satisfação que eu sinto em hoje ter uma saúde maravilhosa e um controle dos meus hábitos que me trazem esse benefício. É muito mais satisfatório do que certos alimentos que eu deixei de comer porque eu escolhi ganhar o benefício da alimentação low carb. E é interessante que a gente tem que mudar o mindset para se dar conta de que se você não fizer estas renúncias, continua ganhando peso e agora você está hipertenso, pré-diabético e com síndrome metabólica, você vai ter que fazer outras renúncias. Aí daqui a pouco aquilo que na low carb você poderia comer como um churrasco que tem mais sal,
como um bacon para dar gosto na sua comida, que tem mais gordura e mais sal, vai estar proibido para você, porque você está com hipertensão, síndrome metabólica, resistência à insulina e cada vez com mais gordura no fígado, e o seu médico que não segue low carb vai estar dizendo que você não pode comer churrasco, que você não pode tomar cerveja, que você não pode comer sal, né? Então, existem renúncias para vários aspectos. A pergunta é, das coisas que nós temos que renunciar, quais as que trazem mais benefícios do outro lado, quais as que te trazem mais satisfação. Não existe, desculpa quebrar a ilusão de alguns, não existe essa vida na qual você não renuncia em nada e só tem benefícios. Quando você não faz nenhuma renúncia, você acaba ou quebrado em termos de dinheiro, ou obeso, ou diabético. Você simplesmente não pode, nesta vida que a gente tem no planeta Terra, vivê-la sem renúncias. Então, na minha opinião, trata-se de escolher as renúncias que te trazem mais retorno. E aí não me resta dúvida, quando a gente vê os resultados dos estudos e vê o resultado na prática, a estratégia low carb, ela permite você fazer menos renúncias com mais resultado do que outras estratégias. Espero que neste podcast, nos próximos anos que virão pela frente, a gente consiga ir convencendo com exemplos e com estudos sobre a realidade disso que eu falei para vocês. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.